Namastê, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu, Otávio Leal, Janprem, hoje aqui conversando com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, principalmente aqueles que buscam dentro de um processo terapêutico, uma pacificação, um equilíbrio, uma vida que vale a pena ser vivida. E hoje eu estou aqui abrindo o canal para falar desse tema que é ansiedade. Ansiedade, que é um tema, hoje é considerado o mal do século, dentro de algumas visões, dentro de algumas percepções. Inclusive tem aqui um livro do nosso escritor brasileiro muito conhecido, Augusto Cury, que é um livro que fala exatamente disso, ansiedade, como enfrentar o mal do século. Mas a minha ideia aqui hoje é não teorizar sobre o tema, porque esse livro tem muita teoria mesmo, mas não existe uma prática, pelo menos eu folheio mesmo, não existe algumas práticas específicas. Há uma reflexão muito importante, há um conhecimento sobre a ideia de ansiedade, mas falta a prática. E é a prática que eu vou compartilhar aqui com você, uma série de práticas que tanto atuam na questão da ansiedade, como para quem é terapeuta ou para quem conhece pessoas que têm ansiedade, você vai ter muito a oferecer para essas pessoas, além do que para você. Você vai aprender bastante elementos para você, para lidar com a ansiedade. Eu vou só sair daqui 10 segundos que eu vou ali acender a luz, que eu tô com uma sombra aqui muito grande, tá começando a escurecer aqui na Baixada, tava um sol muito forte, mas agora tá escurecendo para vocês ficarem com uma luz melhor. Eu falei som, não, uma luz. Pronto. Agora melhorou a luz, melhorou tudo. Então, deem um alô aqui para mim, se vocês já quiserem trazer alguma pergunta, Eusébio, Otávio, Xará aqui, Marigo, deem um alô aqui para mim, se vocês quiserem compartilhar essa lição. Lógico que eu vou estar falando de ansiedade dentro do ponto de vista que é aquilo que eu domino, que é a espiritualidade, a meditação e elementos que envolvem a filosofia oriental também. Essa é o meu forte. Deixa eu só melhorar um pouquinho mais essa. Vamos ver agora. Pronto. Aqui é interessante. Na verdade, eu não vou estar falando de meditações muito, nem de chás, porque isso é muito falado já. Eu gosto sempre de acrescentar alguma coisa que seja novidade para vocês. Algo que possa, que ainda não foi dito, que não foi ainda falado, para que possa fazer uma diferença significativa. De meditação eu vou trazer alguns elementos de Ho'oponopono, que creio que possa ser abençoado para vocês lidarem com isso, ok? Então, vamos começar, vocês daí, eu daqui. A primeira lição já é muito bacana e eu gostaria muito que vocês tivessem um papel, uma caneta em mãos para fazer um exercício comigo a respeito aqui da primeira lição, da primeira parte aqui da nossa jornada, ok? Então, vamos lá. 1, 2, não, vou tirar esse tambor daqui. Muita informação
Muita informação. Agora sim, vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Eu vou propor agora uma lição para você avaliar quais são 5 formas de você se estressar. 5 formas de você perder energia, perder a plenitude, perder a paz. E quando nós avaliamos essas 5 formas com muita atenção, nós conhecemos a nós mesmos e buscamos uma vida, eu insisto, em paz. Hoje, o contrário da paz é a ansiedade. Ansiedade que eu tenho dito é hoje o chamado mal do século, juntamente com a depressão. Então, quais são os 5 estressadores? O primeiro deles é seja perfeito. Se você puder, faz uma análise da sua infância e já pensa nisso. Você foi muito cobrado, muito cobrada para ser uma pessoa perfeita? São 5 elementos que podem criar um caos emocional na nossa vida. O seja perfeito, que é o primeiro deles. O segundo é seja forte. O terceiro é seja ou faça esforço, seja esforçado. O quarto é agrade os outros. E o quinto é ande logo. Qual que é o mais forte para você? Eu vou estar falando de todos eles. Eu tenho aqui, inclusive, um livro muito bacana nas minhas mãos, que se chama Caderno de Exercícios para se Organizar e Viver Sem Estresse, ou seja, com menos ansiedade. Porque um pouco de ansiedade você sabe que é saudável. Então, ele aponta nessa direção, mas vamos aprofundar um por um. Eu repito, na tua vida, foi muito dito pelos teus pais ou pela escola, seja perfeito, foi o mais forte, ou seja perfeito é não erre, ou foi o seja forte, nunca dê o braço a torcer, seja forte, ou o mais forte para você é faça esforço, nunca desista, nunca seja preguiçoso. Foi esse o mais forte? Para mim foi. Esse foi o mais forte. Ou foi agrade os outros, ou seja, abra mão das tuas vontades e agrade os outros. Ou o quinto, ande logo. É proibido perder tempo. Esse eu fui muito educado também para ser assim. Então vamos falar dos 3 primeiros, eu vou unir os 3 primeiros. O primeiro deles é seja perfeito. A pessoa seja perfeita, isso pode ter sido ensinado na escola, na família, com os colegas, pode ser ensinado, ter sido ensinado pela mídia também. O seja perfeito, ele cai numa espécie de perfeccionismo doentio. Quem é terapeuta vai perceber que muitos clientes chegam com essa ideia de perfeccionismo e essa ideia cria o caos na vida dessas pessoas. Por exemplo, eu faço muitas artes marciais há muitos anos e em vários momentos eu faço um kata, uma postura física, seja no karatê ou no kung fu e pronto. Eu olho essa postura e digo, não está legal, não está perfeito. Quando eu comecei a filmar também, e uma série de pessoas evitam de entrar no mundo online, porque elas têm essa ideia de perfeição. Então, note, você já começa a observar tudo aquilo que você faz com a ideia de achar defeitos. E o que é pior, às vezes, até antes de fazer, observa-se, vou imaginar essa lição que eu estou dando. Eu coloquei aqui a câmera, acendi a luz, deixei aqui o meu texto para mim recorrer em alguns momentos, cito a minha fonte, mas se você olhar aqui em volta da minha casa, as coisas não estão necessariamente perfeitas. Se eu fosse muito perfeccionista, eu iria querer arrumar tudo em torno, queria colocar uma camisa toda engomada, mesmo estando muito quente, iria colocar um
algo no rosto, para o rosto ficar com um brilho adequado, mas eu tirei muito da minha vida essa ideia de ser perfeito. Então vamos fazer alguma anotação já. Anota no papel tudo aquilo que você, ou em tudo aquilo que você busca uma perfeição, e que isso só vai te deixar estressado, só vai te deixar estressada. A reflexão é importante que ela seja bem ampla, né? Primeiro, da onde vem essa ideia de ser perfeito? Segundo, aonde que isso te incomoda hoje? Aonde que isso te cria uma ansiedade muito grande? É perceptivo também que pessoas que ficam o tempo todo preocupadas com detalhes, em vários momentos elas se tornam improdutivas. Improdutivas em todos os sentidos. Mas principalmente a ideia do seja perfeito é algo que te traz ansiedade com a ideia de eu não posso errar. E você sabe que errar faz parte da humanidade, faz parte da humanidade. Mas se você tem, seja perfeito, e isso traz para você, eu não posso errar, isso impede de você abrir portas, de começar novas jornadas, isso impede, ou melhor, isso facilita com que você queira se comparar com outras pessoas, não respeite aquilo que você é, o teu ser, o teu si mesmo, o teu processo de individuação. O que é individuação? É o ser que se torna um indivíduo, aquele que não se divide, indivíduo, sem divisão. E o processo de individuação parte para você comemorar os teus êxitos, acertar as tuas imperfeições também e perdoar, isso é muito importante, perdoar todos que no passado, todos que no passado insistiram para você ser perfeito. A minha mãe e o meu pai nunca tiveram esse grau de cobrança para comigo. Otávio, seja perfeito. Otávio, faça tudo certinho. Eles me pouparam disso. Então eu gosto muito de improvisar, gosto muito de trabalhar com os erros que eu realizo, com os erros que eu faço. Gosto de usar a palavra eu errei. Eu não me incomodo de falar eu errei. Sinto muito, me perdoe, eu errei. Quando você traz, inclusive, eu vou estar falando disso para ti aqui na frente, a força do Ho'oponopono para essas energias, mentalizar o Ho'oponopono, que é uma oração, que é um mantra, onde você pede desculpas, onde você perdoa, onde você se perdoa, onde você perdoa o mundo. E quando você perdoar essa energia sua de seja perfeito, uau, vai diminuir muito a sua ansiedade. Então essa é a primeira característica ansiosa. A segunda é seja forte. Eu peguei na minha educação, ainda de maneira muito contundente, a ideia de que homem não chora, de que você não deve demonstrar fraqueza. Eu tive um padrinho, que era alguém que eu amava muito, ele já é falecido, um padrinho que quando ele foi meu padrinho, era criança, tinha 2, 3 anos, ele era tenente, depois virou major, depois tenente-coronel, depois coronel, meu padrinho Fred Kiefer. E ele sempre teve uma influência muito grande na minha vida. Foi ele um dos primeiros a falar para mim fazer artes marciais, para me enveredar pelo caminho do Budô, que é da marcialidade. E ele eu gostava muito da força dele, gostava muito da força. Ele tinha uma descendência alemã, que já é um povo muito forte, e ele tinha isso nele, o signo dele era Áries também, ele era um sujeito muito forte. Então eu tinha a influência dele de aguentar qualquer coisa, de aguentar o tranco. Custe o que custar, eu deveria ser forte. Mas em alguns momentos da minha vida que eu passei por muitas dificuldades, principalmente em relação à minha timidez, eu era de uma timidez ímpar, de uma timidez ímpar. E o tímido tem relação com o que eu falei antes, seja perfeito.
Às vezes a timidez é a tua natureza. Às vezes a timidez é uma necessidade de ser perfeito. Então, meu padrinho trouxe para mim essa ideia de eu ser forte. E também a minha adolescência, nos 70, tinha essa energia de não demonstrarmos fraqueza. Mas num momento da minha vida eu quis realmente enfrentar a minha timidez, encarar a minha timidez. E aí eu comecei a fazer terapias. Um dos antídotos para você vencer o seja forte o tempo todo é proibido mostrar fraqueza, é proibido dar o braço a torcer, é proibido desistir. Um dos antídotos é você entender as tuas emoções, aprender a importância de chorar em alguns momentos, perceber que todos nós somos vulneráveis, que todos nós, em algum momento, devemos pedir ajuda a pessoas, principalmente que gostam de nós, que torcem por nós. Ao mesmo tempo que quem tem esse arquétipo, essa força do seja forte, essa pessoa busca resolver o problema de todos, ela tem que entender que também ela pode contar com outras pessoas para resolver os problemas delas, ok? Então, olha esses dois pontos e avalia. Qual que foi mais presente para você? O seja perfeito ou o seja forte? Eu quero que você anote, faça uma lista de tudo aquilo que você crê que você precisa ser perfeito e de tudo aquilo que você crê que você precisa ser forte. E observa se isso não está te criando uma ansiedade exagerada. Um outro ponto importante é observar se isso é teu, ou se o mundo fez com que você se tornasse assim, ok? Agora, terceira característica que gera muito ansiedade. Seja uma pessoa esforçada. Meu avô Jurandir, capricorniano, descendente de tribos indígenas, ele era uma pessoa muito esforçada. Ele tinha um valor que depois minha mãe transmitiu para mim, que era um valor assim de... até hoje ela fala, teu avô morreu de tanto trabalhar, teu avô nunca faltou no trabalho, teu avô era muito esforçado, tudo que nós temos, eu, meu pai, minha mãe na infância, foi um troco, foi causado pelo trabalho, pela garra do teu avô. Ou seja, esse tipo de ensinamento, primeiro, nós não acreditamos nas bênçãos, que algumas coisas vêm com facilidade, que algumas coisas vêm sim com facilidade. Eu não gosto desses títulos, que são títulos muito generalistas, como, por exemplo, o sucesso não ocorre por acaso, de um cara incrível que é o Laí Ribeiro. E hoje ele sabe que muitas coisas acontecem sim por acaso. E outras vêm sim com muito esforço. Estudar, se dedicar na questão da saúde, cuidar da tua saúde. Mas a pessoa que foi ensinada a faça esforços, é proibido ser preguiçoso, é proibido não dar o máximo. Hoje, o que tem de pessoas ensinando a questão da alta performance. Quando alguém começa a te ensinar alta performance, ela está passando para você a ideia de faça esforço, faça esforço. Ótimo. Só que o problema disso é que você, muitas vezes, acha que nada vem fácil, você não relaxa nunca, você não aproveita a vida, você só dá importância para o resultado final de alguma coisa. Ou seja, eu tenho que me esforçar e eu só vou observar quando eu chegar no final de algo. Eu não vou dar importância no meio do caminho, no meio da jornada, para muitas bênçãos que podem sim se manifestarem, ok? A ideia do seja esforçado eu aprendi muito nas artes marciais. Só que é uma disciplina de esforço, uma disciplina com equilíbrio. Com equilíbrio. Porque, note, o primeiro deles, seja perfeito. Ser relativamente perfeito, ficar ansioso por causa disso, é ótimo.
O segundo, seja forte, ok, ter força, mas perceber que nós também temos fraqueza. Isso é muito saudável. E por último desses três primeiros, o seja esforçado, que é a pessoa que exagera em tudo. Então, no Japão, existe até o nome de uma doença de pessoas que trabalham demais e acabam morrendo. Aí nós falamos, essa pessoa morreu do quê? Morreu por trabalhar demais. E quando na nossa vida nós cuidamos um tanto da saúde, um tanto da espiritualidade, um tanto do trabalho, da família, da cultura, da diversão, se há um equilíbrio em tudo isso, é muito mais fácil de nós controlarmos a ansiedade. Muito mais fácil. Então anota aí num papel, deixa por perto em alguns momentos para você enxergar isso. Eu acho muito importante você estar olhando isso em alguns momentos. Essas quatro frases, essas três frases, não é? Seja perfeito. Percebe o quanto que isso te deixa ansioso. Seja forte. De novo, o quanto que isso te deixa ansioso. E por último, seja esforçado. Isso a mídia fala o tempo todo. Esses cursos de, volto a repetir, de alta performance, de ser o número um, de ganhar tudo. E todo o meu convite, como ser humano, o meu convite para ti é isso, que você tenha uma vida equilibrada, colocando um pouco de energia em cada coisa. Coloca aí também no papel quem te ensinou você a ser esforçado. Quem foram as pessoas na tua vida que mais insistiram para você ser esforçado, as pessoas que mais insistiram para você ser forte e as pessoas que mais insistiram para você ser uma pessoa perfeita, tá bom? Deixa agora aí as tuas perguntas, que daqui a pouco eu vou responder, eu vou beber um pouco d'água e vamos agora para as próximas três características aqui em seguida. Saúde a todos. Daqui a pouquinho eu respondo as perguntas de vocês. Eu ponho óculos e respondo. Então, vamos lá. Eu compartilho contigo os 5 elementos estressadores, 5 elementos que nos dão uma ansiedade profunda, e acrescento mais um que você vai agora conhecer. Então eu falei para ti de seja perfeito, seja forte, faça esforço, e o quarto é agrade a todos. Na minha infância, esse mandamento, esse mantra, agrade a todos, era muito mais presente para as mulheres. Anos 70, não é? A educação dos homens era muito focada em seja forte. E a educação das mulheres era muito focada em agrade a todos. Esses dias eu achei da minha mãe uns papéis dela de escola, um caderno de escola com alguns papéis no meio, que era a educação que ela teve quando ela tinha 14 anos. Estou falando de 1940, alguma coisa por aí. E a educação das meninas, colégio de freira. Então era como receber o marido, como fazer a mesa, como fazer tricô, como ter uma letra bonita. Toda a educação era voltada para agrade as outras pessoas. E o que, que acontece? Quando você faz isso, você não escuta as tuas próprias vontades. Você se decepciona também, porque é impossível agradar a todo mundo. Totalmente impossível. Se você é um terapeuta, que é meu povo, é impossível você agradar todos os seus clientes. Quando eu comecei a atender, eu pensava, por que, que aquele cliente saiu? Por que, que aquele cliente não deu continuidade? Ou por que, que um aluno não chegou até o final da formação? E eu ficava com um certo sentimento de culpa. Mas em alguns momentos eu fui perceber que muitas pessoas desistiram porque realmente não gostam, por exemplo, do meu conteúdo ou das minhas formações na uma universidade, e outros porque simplesmente desistem. Então, quando nós temos essa ideia
de não dizer não, de não fazer uma coisa perfeita para o outro. Isso cria uma ansiedade muito grande, porque agora você colocou o teu poder numa outra pessoa. Ou seja, você não quer mais se agradar, você quer agradar tão somente o outro. Eu aprendi uma frase com o Gasparetto que faz muito sentido para mim, que é: eu ajudo todo mundo, mas eu não assumo ninguém. Eu ajudo a todos, mas eu não assumo ninguém. E essa frase tem muita relação comigo, porque aqui mesmo onde eu moro, eu ajudo o Procães, que o Gasparetto criou, que hoje quem cuida é a Rádio Vibe Mundial, e a dona Lucia, a Miriam Morato, que são as dirigentes da rádio. Eu ajudo o abrigo do Dudu, que cuida mais de gatos. Eu ajudo uma série de pessoas que pedem ajuda, mas eu não assumo ninguém. Não faz parte da minha natureza. Então, se você fala, Otávio, eu não tenho lugar para morar. Posso morar aí no Guarujá com você? Eu falo, não. Talvez até, se você é uma pessoa mais próxima a mim, eu possa te pagar uma pousada, posso alugar um cantinho para você, mas eu não assumo pessoas, eu assumo muito animais. Mas pessoas eu não assumo. Eu gosto de ajudar sem assumir. É como nós falamos, né? Dar a vara, não o peixe. Apesar que eu entendo que existem pessoas que passam por situações muito limítrofes mesmo. E alguém tem que fazer algo por ela. Mas isso é muito discutido. Cada um pensa de um jeito. O que eu quero falar para você é que essa ideia de agrade aos outros, quem passou? Da onde que. Porque isso é muito raro uma criança ter essa natureza. Essas coisas, seja forte, agrade todo mundo, não mostre fraqueza, tudo isso, essas formas de ansiedade, elas são muito complicadas. E se você notar, hoje a mídia, ela vai falar as mesmas coisas para você que eu estou falando aqui. A mídia, as redes sociais, a internet, seja perfeito, te dá o medo de errar. Seja forte, nunca dê o braço a torcer. Eu nunca erro. Não é assim? Depois, faça esforço. É impossível relaxar da impressão. Depois, agrade os outros. É proibido dar ouvidos àquilo que você sente. O quinto item, esse foi o que eu mais ouvi. Eu ouvi a infância inteira isso. E hoje isso é um problema para mim. Isso me causa muita ansiedade e eu acabo criando uma ansiedade absurda para um monte de pessoas que me cercam. Vamos ver, será que você sabe qual que é o próximo? É ande logo. Ande logo. Como eu estudava numa escola muito longe do bairro em que eu nasci em Moema, em São Paulo, que era um bairro de classe média baixa, nos anos 60, e estudava em Higienópolis, que era um bairro de classe alta, altíssima. Até hoje é. E eu tinha que pegar uma perua para ir para a escola muito cedo. Eu entrava 1 hora da tarde, a perua passava às 11 da manhã. Então eu tinha que acordar, brincar um pouquinho com os meus colegas, almoçar o mais rápido possível, colocar o uniforme o mais rápido possível e esperar a perua, porque eu era um dos primeiros a ser pego pela perua escolar, ônibus escolar, é que na época era uma perua Kombi mesmo. Então eu acordava já com a ideia, anda logo, faz depressa, almoça rápido, se troca rápido, brinca rápido, estuda rápido, é proibido perder tempo, você entra a perua passa 11h15, você estuda às 10, a perua saía da escola, lá em Higienópolis, às 5 da tarde, chegava em Moema às 7 da noite. Então, brinque rápido, jante rápido, se troque rápido, faça a lição rápido. A infância inteira eu fui educado a fazer tudo muito depressa, tudo muito depressa. E hoje, quando eu quero algo muito depressa, eu crio uma bagunça até na minha equipe profissional, até na minha equipe. E eu tenho lido, se você procurar arte holandesa de não fazer nada, é muito legal ler. Tem vários artigos, porque os holandeses têm essa capacidade de não fazerem nada. Não fazer nada não é fazer meditação, nem ler um livro, é não fazer nada mesmo. Sentar e
não é caminhar por esporte. Isso está sendo muito difundido na Europa. E você, quem é que na tua infância, ou na mídia, ou na tua educação, enfim, que fala para ti: não perca tempo, faça tudo depressa, seja precipitado, não preste atenção no que você está fazendo, o importante é correr muito, o importante é ir o mais rápido possível. Quem é que te ensinou a você aceitar essa pressão que é um dos causadores da ansiedade? Então, esses 5 itens são muito comuns, tem várias pesquisas, vários estudos sobre isso. Eu me baseei aqui nesse livro, que chama Cadernos de Exercícios para se organizar e viver sem estresse, sem ansiedade, ok? É um trabalho muito bacana, eu achei assim incrível. Mas também eu acrescentei um item a esse estudo, que é: se atualize. Uau! Por exemplo, eu estou conversando aqui contigo, eu não tenho mais Orkut. O Orkut já acabou. Mas quantas redes sociais o tempo todo existem? O quanto de informação o tempo todo hoje é colocada para nós? O quanto da necessidade de se saber tudo, ainda que superficialmente? Então, essa ideia de se atualizar, eu colocaria como um 5º item de ansiedade para você. E isso provavelmente, quer dizer, hoje, as crianças já nascem com essa ideia de atualização o tempo todo. Algo que me deixa assim muito incomodado é: tudo tem que ter uma senha, tudo tem que ser atualizado o tempo todo. Existe um grande comércio nisso. E quando eu falo de atualização, atualização também. Eu preciso ter o melhor telefone celular, o melhor computador, o melhor automóvel, a melhor roupa. Eu me sinto muito feliz de hoje trabalhar dentro de uma área que é a área de terapias, formações terapêuticas presenciais ou online, porque os pontos de acupuntura, que são pontos da medicina chinesa, eles não vão se atualizar, eles são sempre os mesmos. O yoga que eu aprendo é o mesmo. O Qigong que eu ensino, que é o treinamento de energia, é o mesmo. Isso não vai mudar. O terapeuta, ele domina o que é mais empírico, o que é mais importante da área terapêutica, e até o final da vida. Mas note, nessa questão do mundo, como eu diria, eletrônico, das inteligências artificiais, quando eu era jovem, eu fiz um curso de uma coisa chamada CABOL e BASIC. Eu perdi um ano da minha vida, sábado, era todos os sábados de manhã, para fazer um curso de COBOL e BASIC, que assim que eu acabei o curso, esses 2 sistemas de computador, de informática, não eram usados para mais absolutamente nada. Absolutamente nada. Então observa isso, não é? Você quer diminuir a tua ansiedade? Você quer passar isso para as pessoas próximas a você? Os 3 primeiros itens: seja perfeito, seja forte, seja esforçado. Como é que é isso para você? Qual que é o mais forte? Seja esforçado, seja apressado, ou seja, perfeito, esforçado e forte. Os 3 primeiros que eu falei. Perfeito, esforçado e forte. Qual que te cria mais ansiedade? E esses 3 próximos agora: agrade todo mundo, ande logo, que é o meu problema, e se atualize. O agrade todo mundo, eu consegui ultrapassar isso. O seja apressado, toda hora isso vem me visitar. Vai depressa, termina logo, faz rápido. E por último, o atualize-se. Como isso não é da minha geração, teoricamente, eu não tenho o menor interesse em ficar me atualizando. Tá bom? Não tenho o menor interesse. Mas isso é para você. Para você, tá bom? É importante que você faça os teus testes, você veja qual que faz mais sentido para você, e percebe que esses comportamentos em excesso, eles criam o caos na tua vida.
Deixa as tuas perguntas aqui que eu vou responder na próxima lição, um tema novo, mas que complementa esse. Pessoal, alguém gostaria de me perguntar alguma coisa? Quem é terapeuta aqui, vocês têm que, quando você estiver atendendo, ver que esses 5 itens vai ser um problema para os teus clientes, vai ser um problema no teu trabalho. Então, Ana Cristina fala que isso aconteceu com várias pessoas da década de 90. A Liliane fala, seja esforçado, me deixa com muita ansiedade. Por exemplo, eu me considero uma pessoa esforçada, Liliane, mas não é um problema isso para mim. E também quando eu quero relaxar, eu relaxo bem mesmo. O problema é quando isso vira uma loucura, né? Aí a Josiane fala, essa parte de agradar todo mundo ainda me causa grande frustração, preciso me libertar disso, ok? O Marcos fala se eu quero gravar algum vídeo de decreto sobre autoconfiança. Esses decretos, eu tenho num curso que eu vou estar falando dele daqui a pouquinho, porque eu vou ensinar algumas coisas dele, uma parte só, que é o Ho'oponopono. A base do Ho'oponopono é trabalhar com decretos. Quem não sabe o que é Ho'oponopono, eu não uso o Ho'oponopono muito, esse que tem muito na internet, eu gosto de aprofundar muito o tema. E o Ho'oponopono é muito poderoso para criarmos decretos também, mas eu vou fazer um já com vocês, que vocês vão gostar bastante, tá bom? De autoconfiança até. Bem daqui a pouquinho mesmo. Deixa eu até já deixar aquele pronto, tá aqui, que eu vou falar para vocês, tá bom? Vê se tem mais alguma pergunta. Professor, como ser um bom psicanalista quando temos tantas dúvidas dentro de nós para resolver? Ana Cristina, você é aluna minha? Eu estou perguntando hoje porque eu estou abrindo uma aula para alguns alunos meus, e isso, quem é aluno, tem uma aula minha que chama Os Desafios da Terapia, os desafios de ser um terapeuta. E eu falo bastante sobre isso. Tem coisas que aqui, infelizmente, eu não tenho como responder, porque vocês nunca merecem respostas bobas. Então, se eu pego um tema, hoje é só ansiedade e Ho'oponopono, eu vou ficar 2 horas nisso. Tem que ser muito para valer mesmo. Então, a tua pergunta é linda, mas eu precisaria de bastante tempo, né? A Érica fala para mim falar de culpa, a mesma coisa. Hoje eu pego para falar de ansiedade. Se eu for falar de culpa, para ensinar alguma coisa para valer para você, eu precisaria de, no mínimo, uma meia hora. E hoje eu não teria como fazer isso, tá bom? Porque o tema mesmo é ansiedade. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui um pouquinho. Ela ainda está meio estranha. Não quero ser perfeccionista. Ah, mas agora melhorou. Agora melhorou, tá bom? Esse curso de Ho Oponopono, eu vou até colocar aqui, se vocês quiserem saber dele, que é uma forma que eu uso para lidar com essas questões, tá bom? Eu vou até falar sobre isso agora, porque aí já entra no tema, vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, vamos lá falar sobre essa questão. Só mais um pouquinho d'água, saúde. A ansiedade, então, é isso. A ansiedade tem vindo com tudo. Pessoas que eram muito calmas, hoje estão ficando cada vez mais ansiosas. Cada vez mais. Essa pandemia criou. É que a mídia não dá importância para isso. A mídia mal fala nisso. Que hoje a ansiedade é um problema muito sério, muito sério. Então vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Eu quero falar agora sobre o Ho'oponopono,
mas um Ho'oponopono que eu poderia até chamar de um Ho'oponopono adaptado à ansiedade e às dificuldades que se fazem hoje presentes no mundo. É um Ho'oponopono onde eu acrescento alguns decretos que vão facilitar a tua pacificação, o teu equilíbrio e, claro, a vida plena. Se você não sabe o que é Ho'oponopono, são pequenos decretos que vêm de povos tribais, povos da Polinésia, que usavam esses decretos para criar uma harmonia não só em si mesmos, mas uma harmonia em toda a tribo, em toda a nação. Então, normalmente, o Ho'oponopono é associado à ideia do perdão. E é uma prática incrível, por exemplo, para você acordar, começa o dia já fazendo uma pequena oração com o Ho'oponopono. Termina o dia fazendo uma oração com o Ho'oponopono. Eu ensino muito que não é interessante nós dormirmos ansiosos, estressados, com medo também. Portanto, sempre antes de dormir, eu faço a minha oração Ho'oponopono. Eu utilizo também do Pai Nosso. Então, eu vou colocar aqui para você alguns decretos do Ho'oponopono. Vou ver se eu consigo enviar isso para você. Ter uma forma disso chegar a você. Esse decreto que, primeiro, que ele trabalha você, trabalha as pessoas próximas de você e depois trabalha o universo, trabalha tudo. As frases principais é sinto muito. Então, se você é uma pessoa muito crítica, se você crê que errou, crê que não foi perfeito, sinto muito, acalma você. Me perdoe. Pessoas que querem agradar todo mundo, e isso fica te cobrando, me perdoe. E não que você precise falar para a pessoa, você vai jogar uma oração. Gratidão e eu te amo. Eu te amo mostra a nossa fragilidade quando eu falo eu te amo. Mas também você vai acrescentar nisso que eu estou compartilhando contigo, o eu entrego. Eu entrego. As pessoas que querem o tempo inteiro se atualizar, que querem o tempo inteiro fazer tudo muito rápido. Esse pequeno decreto, eu entrego. Eu entrego. E o outro é eu confio. Eu confio, eu entrego. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Confio e entrego. Confiança é fé, entrega é soltar um monte de elementos que não fazem parte da nossa vida. Então existem vários decretos do Ho'oponopono, e a base deles, inclusive eu gosto muito quando as pessoas fazem o próprio decreto. Se você puder fazer o seu, que é assim, a ideia. Depois anota no papel o teu, isso é muito mágico. Nós pegamos muitas coisas prontas por aí. Mas quando você pega e faz o teu, isso é muito forte. Então, Divino Criador, começa assim. Eu gosto de falar pai e mãe. Eu adoro usar sempre no masculino e no feminino. Isso faz sentido para mim. Quando eu falo Deus, é Deus, deusa. Deus Pai, Deus Mãe. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em unidade. Se minha família, meus parentes, meus antepassados, ofendemos a sua família, os seus parentes, os seus antepassados, em pensamentos, em fatos ou em ações, desde o princípio da criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Então, note, você está pedindo perdão por questões familiares também, que às vezes você nem sabe da tua família, mas que isso está na tua genética física.
e para quem vê sentido nisso, na tua genética espiritual também. Elementos que são inconscientes, que hoje são muito trabalhados com a constelação familiar. Então a ideia é você começar por aqui. Se minha família, meus parentes, meus antepassados ofendemos sua família, seus parentes, antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, eu peço perdão. Vocês sabem que quando eu ia em zoológico ainda, levava minha filha no zoológico, eu só ia com uma condição, de eu pedir perdão para todos aqueles animais. Eu falava, se parte da raça humana, se o Homo sapiens sapiens, colocamos vocês nessa situação, no que cabe a mim, eu peço perdão. Eu peço perdão. Depois, você vai falar, sinto muito, me perdoe, gratidão, amor, solto e entrego. Solto e entrego. Ou melhor, confio e entrego. Confio, solto e entregar, mesmo que confio e entrego. E depois você imagina que você está se limpando, que você está se purificando. Eu gosto muito de rezar com a mão no coração, que aí eu liberto bloqueios, liberto energias, liberto vibrações também. Eu imagino que eu estou limpando o meu subconsciente, limpando o meu passado, limpando essa energia de querer ser perfeito, de querer ser forte o tempo todo, de querer ser esforçado, de querer agradar todo mundo, de querer se atualizar o tempo todo, de querer ser apressado. Então eu solto tudo isso. Solto e digo, sinto muito, perdão, amor, gratidão. Eu solto meu passado, eu solto a maldade, eu solto a raiva, eu solto as intrigas, solto as notícias ruins, e eu confio na existência. Depois, declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra, declaro-me em paz com todas as situações da Terra, declaro-me em paz com qualquer situação que eu tenha algo pendente. Declaro paz com tudo isso. E nesse momento eu estou em paz. Eu me declaro em paz, eu sou a paz. Sinto muito, me perdoe, gratidão. Solto, entrego, eu te amo. Depois, liberto todos aqueles que eu acredito que estão nesse momento passando por danos, por maus tratos. Solto também as pessoas que podem desejar o meu mal, que podem ter inveja, que podem torcer pelo meu fracasso, que podem não gostar de mim. Eu solto essas pessoas e digo para elas, sinto muito, perdão, gratidão, amor. Eu solto vocês, eu solto. Eu solto e eu confio. Eu confio na cura, eu confio no perdão. É muito importante para você entender que perdoar não é fácil. Você vê hoje os líderes mundiais, né? Como que nós perdoaríamos essas pessoas? Mas é um baita exercício. Ainda que nós não perdoemos com a cabeça, que perdoemos com o coração. Mas agora, não importa que o outro não te perdoou. Agora. Não importa que o outro queira teu mal, consciente ou inconscientemente. Não importa que o outro queira o teu fracasso, que o outro queira enviar maldades para você. Diz para o outro, eu te perdoo, eu te perdoo. E você não precisa saber quem é essa pessoa. Você lança, perdoa a todos que não estão na mesma vibração que você. Lembra? Amai teus inimigos. Lembra? Dá outra face. Lembra? É perdoar que se é perdoando. Amar é amando que se é amado. Então, declara nesse espaço. Às vezes você entra na tua casa, olha o espaço e fala, eu declaro para esse espaço. Sinto muito, gratidão, amor, amor. Eu entrego, solto tudo que não é legal. Eu corto as amarras do que não é legal. Eu confio, eu abençoo. Vocês não sabem a força que tem essa palavra, eu te abençoo. Nós perdemos isso, é um grande ensinamento. Meu avô falava isso para mim e eu me arrepiava quando ele falava, Deus te abençoe. Meus dois avós.
Não me lembro se minha avó falava também. Eu abençoo essa água. Abençoo essa água. Por mais difíceis que são minhas relações afetivas, minhas relações familiares, sinto muito perdão, amor e gratidão. Faz o teu decreto, faz o teu decreto. Penso em tudo que não me agrada na minha vida, em tudo que não me agrada na minha vida, e eu solto tudo que não me agrada. E isso acaba com a minha ansiedade. Eu solto agora o que não me agrada. Porque quando eu solto o que não me agrada, é muito mais fácil, muito, muito, de eu diminuir a minha ansiedade, de eu ter paz. Então eu solto o que não me agrada, em vez de ficar o tempo inteiro brigando com o que não me agrada. Nesse momento eu afirmo, me amo e te amo. Nesse momento eu afirmo, me perdoo e te perdoo. Nesse momento eu me afirmo, sou grato a ti, sou grato a mim. Sou grato existência. Nesse momento eu afirmo, eu confio. Eu confio em mim, eu confio nas pessoas, eu confio na existência. Nesse momento eu solto. Solto tudo que não faz sentido para mim. E solto tudo do mundo que também não faz sentido para mim. Características internas e externas, eu solto. E afirmo que amo. Simplesmente que amo. Afirmo, sinto muito. Afirmo que essa agora é minha contribuição com o planeta Terra. Planeta Terra, amado planeta Terra. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Confio em ti, grande mãe, confio em ti. E entrego todas as minhas bênçãos a ti. E que toda essa oração nesse momento me purifique, me limpe, corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Agora eu me sinto bem. Me perdoe, sinto muito, te amo, solto ou entrego, confio e agradeço. Então essa é um pouco da minha visão do Ho'oponopono, acrescentando esses dois valores por enquanto. Entrego. Hoje se faz necessário se entregar um monte de coisas que não são tuas, E eu confio. E perceber que confiar não é confiar que as coisas vão ser do jeito que eu quero, nem confiar que o mundo é do jeito que eu gostaria que fosse, é confiar que eu não tenho respostas para tudo. É confiar que agora eu estou aqui, que eu nem sei a respeito do dia de amanhã, mas eu me entrego. É aquilo que o mestre Yoshua, Jesus, dizia, seja feita a tua vontade. E a existência respondia, sempre foi feita a nossa vontade. Nossa. Não adianta você ficar ansioso. Quando eu falo que seja feita a minha vontade, uau, isso gera muita ansiedade. Porque vocês sabem, eu espero que eu esteja falando com pessoas aqui maduras, vocês são assim, você sabe que nem todas as suas vontades foram feitas e não serão feitas. Não serão feitas. Mas quando tu diz assim, seja feita a tua vontade, a existência diz, sempre foi feita a nossa vontade, mas agora você se alinhou com a nossa vontade. Por isso que eu trago muito esses dois mantras ao Ho'oponopono. Eu confio. Eu confio. Deixa a tua pergunta ou as tuas perguntas aí. Pessoal, alguma pergunta para mim? Alguém quer me falar algo? Marco, desde que comecei a tocar o coração me sinto mais leve. Jaqueline fala do signo. Boa tarde, fiz esse curso com você. Que curso? Espiritualismo TV?
E aí eu respondo aquelas perguntas que vieram antes, né, da culpa, você pode criar e deve criar alguns decretos para você lidar com a culpa, para você lidar com a ansiedade, tá bom? Não precisa fazer 108 repetições nesse caso não. Nesse caso, isso vai gerar mais ansiedade ainda, fazer 108 repetições, tá bom? Fernanda fala que tem muita dificuldade em perdoar. E você é um ser humano, Fernanda. Todos têm dificuldade em perdoar. Isso é humano. Isso é humano, ok? Refinaria do amor, também te amo. Pessoal, eu tenho um curso, se vocês quiserem, que eu estou falando de ansiedade hoje. Mas eu tenho um curso só de Ho'oponopono e Kauna Reiki. Não é só Ho'oponopono, é Ho'oponopono e Kauna Reiki. É uma formação online que você aprende, inclusive, uma cirurgia espiritual para limpar algumas coisas, tá bom? E tem umas práticas que você faz em pé, alguns movimentos corporais de Ho'oponopono que são muito poderosas. Se vocês quiserem fazer essa formação, você sabe que aqui eu ofereço muita coisa para vocês, mas não dá para oferecer tudo. Então, se fizer sentido para você querer mergulhar no Ho'oponopono, a Nanda vai colocar o link aqui, ou quem está no Instagram, coloca no direct, eu não sei bem como fala isso, e aí depois, se vocês quiserem fazer, tá bom? Ana Cristina, o perdão, ele pode começar da tua cabeça, tá bom? Começa com a cabeça. Às vezes eu percebo que eu tive algumas traições na vida, algumas traições profissionais, e coisa do passado, já, mas às vezes elas vêm me visitar, coisas muito feias, de roubo, de mentiras, coisas muito feias. E eu percebo que isso vem me visitar. Eu falo, não, isso está curado. Porque às vezes nós falamos assim, eu já passei por isso. Essa frase é do Paulo Coelho, em Guardem Ela, acho que vocês vão gostar. Eu já passei por isso. Você passou, mas não ultrapassou. Compreende? Você passou, mas não ultrapassou. Então, e é difícil realmente ultrapassar alguma memória. Ela vem nos visitar. Então, quando elas vêm me visitar, eu falo, eu perdoo com a cabeça, pelo menos. E com o tempo, o coração acaba perdoando. Abençoados que conseguem o tempo inteiro perdoar com o coração. Eu estava lendo esses dias umas matérias do Silvio Lancelotti, que é um padre, né? Me perdoe se não é bem esse nome. Ele é tão querido, esse padre, mas acho que atormentam tanto ele, que ele está agora começando a ficar irritado. E eu falo, puxa vida, se o padre Silvio Lancelotti está bravo, por que eu não posso ficar? Isso é tão humano. Por isso que a oração do Pai Nosso, você perde perdão. Porque você vai rezar o tempo inteiro, perdoai as nossas ofensas, perdoai. Então significa que quando eu rezar de novo, eu vou perdoar, pedir perdão de novo? Sim, vai pedir perdão de novo. Mas o Ho'oponopono, ele vai falar que a questão é limpar o teu passado. Júlio Lancelotti, isso mesmo, Érica, gratidão. Limpar o seu passado, a Vânia também. Você tem que limpar. Fazer esse processo de limpeza, principalmente quem tem corpo aberto. Isso não tem como eu falar muito aqui. O processo de limpeza é um processo constante, tá bom? E por falar em limpeza, eu vou aproveitar e vou falar, já vou começar minha outra aulinha aqui, tá bom? O mesmo assunto, falando de ansiedade hoje, esse é o tema de hoje. Como lidar com a ansiedade, se você é terapeuta, como conseguir olhar a tua ansiedade. Se você é terapeuta, você vai lidar com pessoas que têm ansiedade. Eu acho uma pena que hoje a gente está com uns 30 terapeutas, e eu convidei mais de 300, e os outros vão perder essa oportunidade de saber que vocês vão ter que lidar com pessoas ansiosas, porque a tendência é que isso cresça cada vez mais. Ah, Otávio, você está falando isso baseado no quê? Baseado nas pesquisas do Augusto Cury e de outras pesquisas também, não é um achômetro. Eu falo muito para a Diana, hoje não é minha sócia, acabou a ideia do eu acho. Acabou. Com esses gráficos, com internet, com inteligência, com pesquisas, tudo você tem que ter uma pesquisa. E a ansiedade ela vai crescer muito, 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 muito.
Então, quem é terapeuta, uma hora você vai se defrontar com isso, tá bom? Então, vamos falar de outras coisas, outras lições que vocês vão adorar, eu acho, serve não só para ansiedade, mas para muitas outras coisas, ok? E depois eu volto a responder as perguntas de vocês aqui. Agora eu olho para uma outra câmera, meu olhar fica meio perdido no vazio, porque se eu olho para vocês eu me distraio, tá bom? Vamos lá. Bem-vindo. Hoje eu quero falar para ti de um elemento que envolve não só o corpo físico, mas também a nossa espiritualidade, a nossa energia psíquica, que é a alma, e um elemento que é utilizado há milênios de cura das questões físicas, emocionais também, espirituais e, lógico, das questões que envolvem ansiedade. Eu estou falando para ti do jejum. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro que trata de um assunto, e quando eu comecei a escutar falar desse assunto, eu falei, uau, que coisa mais interessante que é esse assunto, que é o chamado viver de luz. Eu escutei sobre isso nos anos 80, 90, de pessoas que faziam jejuns muito longos e se alimentavam de oração, de confiança, de visualização, de luz, de Ho'oponopono e principalmente de confiança. Confiança, porque quando nós jejuamos há uma sensação de vazio, de que eu vou desmaiar, de que eu vou morrer, de que eu vou parar na UTI. E quando nós observamos, tem um livro que não está aqui em minhas mãos, é uma pena, do Anselm Graham. Anselm Graham, que é um monge beneditino que chama Jejum. Esse livro é incrível, incrível. Ele fala de jejuns mais moderados, que é o jejum que eu faço. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, que foi o meu limite. Já no livro Viver de Luz, e por que eu falo dele? Para te provocar. Ele vai propor o seguinte, você ficar 21 dias sem comer. Meu irmão, minha irmã, você não vai fazer isso. Isso só se faz quando você encontra pessoas que te ensinam esse processo. Você faz com essas pessoas. Você é guiado por essas pessoas. Eu não acreditava nisso, até que o Oberon, que é um irmão, um amigo, ele começou a pernoitar na minha casa e ele faz esses jejuns muito longos. Levou um monte de alunos meus para fazer esse jejum muito longo, alunos que voltaram palito, só que esse jejum longo não é o meu caminho, não é o meu dharma, e creio que talvez não seja o seu também. Mas quem sabe jejuar 1 dia, 2, hoje 3 médicos assim que eu sigo muito, que é o Dr. Uronal, Laí Ribeiro, incrível, incrível Laí Ribeiro, Dr. Baraka, esses 3 falam de jejuns intermitentes, de jejuns de 1 dia, de 2. Existe uma medicina que é mais da mídia, por exemplo, Drauzio Varela, que é um sujeito incrível, um médico sábio, competente, mas ele não vai falar desses elementos que para alguns setores da medicina é mais alternativo. Mas para mim, eu proponho para você, que tal você fazer um jejum de 18 horas? Consulta um médico, consulta um nutrólogo. Para 18 horas de comer, bebe bastante água. Mas quando você faz os jejuns mais longos, existem algumas reflexões nesse livro da editora... Era da Ground, agora não sei que editora que é essa, botaram só um A aqui. Editora Aquariana. Antes era da editora Ground, agora é da Aquariana. Ela fala que esses jejuns purificam o teu corpo, diminui a ansiedade, você tem que olhar para a ansiedade de comer e ter disciplina. Você se purifica, o corpo tem um tempo para descansar. E o jejum dos 21 dias, ela coloca algumas regras aqui que eu vou colocar para o teu pequeno jejum, que eu acho muito bonita, que é, primeiro, você está preparado para abrir mão do alimento em nome de alguma coisa maior?
curar a tua ansiedade, descobrir o teu ikigai, teu propósito de vida, jejuar e fazer meditação. Todas as religiões falam do jejum. Hoje a medicina cada vez mais fala do jejum, eu vou insistir isso. Mas você tem essa disposição de encarar a nossa ansiedade pelo alimento e ultrapassar a mesma? Segundo, você tem disposição de jejuar, em alguns períodos do teu jejum, fazer uma oração ou meditar? Quando eu jejuo, eu penso muito que aquele alimento que eu não estou comendo vai alimentar aqueles que têm fome e vai também destruir menos o planeta Terra. Toda vez que eu penso nisso, eu como menos. Porque como é forte a ansiedade para comer, não é? Terceiro, estou disposto, durante alguns períodos de jejum, a suspender o mundo, que é um dos itens que eu falei para ti, não é? Ficar se atualizando o tempo inteiro, isso deixa muito ansioso. Jejum não é só de comida, é jejum de informações. Você pode usar YouTube, pode usar aulas na internet, conhecimento, mas jejuns de mídia, notícias ruins, pessoas perversas. Outra coisa, você se abre no jejum para lidar com o apego, porque o apego é outro elemento que nos dá muita ansiedade, muita ansiedade. E o apego pela comida, uau! Nota, quando surge a epidemia do Covid, no 2020, o primeiro relato que eu escutei é que as pessoas iam no mercado e compravam muitos alimentos. Perdão, o que as pessoas por vezes chamam de alimentos. Guloseimas, bolachas, carboidrato, coisas com plástico. Então, um suposto alimento, as pessoas correm atrás desse alimento. Às vezes, o desapego é abandonar por um período o alimento, abandonar a mídia, abandonar esse apego pela comida. E quando você começar a ler sobre o jejum, principalmente nas questões da limpar teu intestino, não sei se seria exatamente isso, mas limpar o teu sangue, ou de diminuir tudo aquilo que intoxica do corpo. O doutor Uronal, não eu não sou médico, eu não entendo, mas o doutor Uronal, que é o médico que eu sigo, ele diz que se ele pegasse o Covid, a primeira coisa que ele faria é ficar 48 horas sem comer. Não sei até que ponto isso é real ou não, mas faz pensar. Jesus questionava isso com as pessoas. Pedro, você é um homem de pouca fé, porque você não reza e você não jejua. Então, o desafio de jejuar, nossa, te dá disciplina, força de vontade. O primeiro é dificultoso. Por exemplo, ultimamente, eu tenho me alimentado só 8 horas por dia. Então, eu me alimento mais ou menos 12:30, é a minha primeira refeição. Eu abro essa refeição com nozes ou com óleo de coco, que é uma gordura, pelo que eu tenho lido, uma boa gordura, nozes, óleo de coco ou morango. Dá uma pesquisada, consulta um nutricionista, ou um suco de limão bem forte, eu abro 12:30, é a minha primeira refeição, depois eu janto 5:30, 6 horas, é a minha última refeição. Aí só o dia seguinte ao meio-dia. E, ultimamente, estou com esse projeto de fazer 24 horas sem comer. Comer às 5 horas da tarde e só o dia seguinte às 5 horas da tarde. Lógico que eu tenho condição física para isso, precisa ver você. E aí, tomando chá, café, sem adoçante, sem nada. Mas é um processo que eu gostaria muito que você fizesse, se você pudesse. Você vai ver como a tua respiração muda, teu sono muda, você descansa mais, e você vai ter que lidar muito com a tua fé, com a tua confiança. Eu, como terapeuta, toda vez que eu vou impor as mãos em alguém, fazer trabalho com cura, quanto mais eu jejuo, mais eu me sinto um terapeuta pleno. Mais eu me sinto um terapeuta pleno, ok? Mas faz uma pesquisa sobre isso e você vai ficar maravilhado
com as bênçãos do jejum, jejum que envolva a espiritualidade, faltou isso. Hoje tem muitas pessoas que ensinam você a jejuar para ficar forte, para emagrecer. Uau! Você perdeu a coisa mais bonita do jejum, que é a oração. Pessoal, já vou responder perguntas aqui. Agora eu vou falar de um outro tema que acho que vocês vão gostar bastante, ainda voltado à ansiedade, que é para você aprender a indicar para as pessoas amigas o que eu vou ensinar e também, se você é terapeuta, para falar, olha, pensa nisso quando você estiver ansioso e ansiosa, ok? Então, vamos lá às regras. Vamos lá. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro abençoado para pessoas que têm que lidar com ansiedade. Você sabe que eu já falei para ti que existem várias formas de ansiedade. Existe aquela ansiedade que é incontrolável, uma crise de ansiedade, que o interessante é você ter um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico. Existem as ansiedades que envolvem depressões, síndromes. Existem as ansiedades mais ligadas ao mundo moderno. A ansiedade mais simples, a ansiedade mediana. E o que eu vou apontar aqui para você, baseado nesse livro, eu não vou ler o que está aqui, mas eu sempre gosto de citar as fontes daquilo que eu estou me utilizando. E o nome desse livro é Diário para Ansiosos, porque ele propõe algumas reflexões por escrito. Você sabe que eu gosto muito que você escreva também as coisas. Então, o que esse livro me ensinou? Primeiro, aprender a se desligar. Você pode fazer isso a hora que você quiser, se desligar. Se desligar de notícias, fazer uma viagem sozinho. Eu viajo muito sozinho para o Uruguai, é um lugar que faz todo sentido para mim, porque é uma viagem internacional. É perto, eu pego um avião, no instantinho eu estou lá. E o Uruguai, eu domino bem a língua, que é o espanhol, falo um portunhol, enfim. E para mim faz todo sentido me desligar do mundo e ir para o estrangeiro. Quando eu não posso ir para o estrangeiro, eu pego o carro, vou aqui para São Tomé das Letras, vou para Visconde de Mauá, onde eu tenho casa, mas você precisa fazer uma pausa digital, uma pausa do mundo. Quando você sente que a ansiedade está grande demais, e eu já fiz uma lição, eu já compartilhei contigo uma lição que se chama Detox de Celular. Detox de celular. Não assim, você pode escutar aulas, você pode fazer orações pelo celular, você pode escutar boas músicas, detox daquilo que é maldoso no celular. Então eu digo assim, quando você vai trabalhar com ansiedade, você tem que assumir as rédeas. Nós deixamos muito que os outros tomem conta da nossa vida. Seja a mídia que vende, seja o marketing, seja as modas, seja os influenciadores mundiais, nós estamos o tempo inteiro deixando que os outros tomem conta da nossa vida. Não deixe. Então essa é a primeira lição. Segunda, aceitação. Você tem que aceitar que às vezes a pressão é muito grande. Anota no papel, faz esse exercício. O que você permite que te pressione? E se você não tomar uma atitude, a pressão e a ansiedade, elas não vão desaparecer sozinhas. Não vão desaparecer sozinhas. É necessário que você tome uma atitude. É necessário que você assuma o controle. Isso não desaparece sozinho. Então, ok, aceitação. Eu já falei isso para ti. Tem muitos elementos no mundo que torcem contra você.
Por exemplo, qual um dos maiores causadores físicos, mentais, de ansiedade que existe? Cigarro. O cigarro te deixa ansioso o tempo inteiro para você voltar a fumar. Você acha que quem criou o cigarro gosta de você? Você acredita nisso? Você acha que a pessoa que faz as pessoas se viciarem em cigarro, elas gostam de você ou elas odeiam você? Então, assume o controle. Assume que existe pressões para você se tornar uma pessoa ansiosa. E olha, ansiedade por vezes vira depressão. Ansiedade por vezes vira depressão. Outro ponto importante, cerque-se de afeto. Sabe, quando eu pego na mão de uma pessoa que eu amo, na hora eu pacifico. Quando eu aperto meus gatinhos, na hora eu pacifico. Por vezes até não tem ninguém perto de mim que possa trocar afeto comigo. Mas eu posso simplesmente pensar na pessoa. Ou às vezes escrever para as pessoas. Eu gosto muito de dar presentes. É uma característica do meu ascendente leão. O ascendente leão, ele gosta de dar. Se alguém dá um presente, ele dá outro. Alguém dá um presente, ele dá outro. Alguém dá um presente, ele dá outro. Se você é ascendente leão, você vai ter isso. Se você for leonino, mais ainda. Então, essa questão de dar, de receber, eu acho isso muito bonito. Muito bonito. E se você tem um filho, se você tem um parente, ele está ansioso, abrace. Abrace. Porque isso é muito sério. O Augusto Cury, quando ele vem falar de ansiedade, que são as minhas pesquisas, ele fala que tem muita gente se matando por causa disso. Dando fim à própria vida por situações que simplesmente, ou não sei se é simplesmente, mas foi uma ansiedade que não foi curada. Então você nota que todas as aulas que eu dou, principalmente na internet, eu termino falando amor de amor e mais amor ainda a ti. Seja afetuoso, abrace mais, pegue nas mãos da pessoa amada, olhe fotos da pessoa amada, peça ajuda. Existem pessoas que entraram num nível tão grande de ansiedade, mas tão grande mesmo de ansiedade, que o que acontece? Elas vão precisar de uma ajuda, vão precisar desse afeto. Então, cerque-se de afeto. Ensina isso para os teus filhos. Cerque-se de pessoas que gostem de você. Que gostem de você. Cerque-se de pessoas que torcem por você. Lá no Rio de Janeiro, baseado no urubu, que é um bicho tão sagrado, o urubu que limpa o planeta para nós, mas no Rio de Janeiro tem uma frase que fala assim, livre-se do Zé Urubu. Zé Urubu é sempre alguém que vem com uma ideia negativa, uma palavra negativa, que vem te pôr para baixo, que qualquer coisa que você faça, isso não vai dar certo, isso não vai te levar a nada. Cerque-se de afeto. Lista. Pega um papel, coloca aí, faz uma lista de todos os Zés Urubus da tua vida. Coloca aí. E o Zé Urubu, ele é um torcedor, como um torcedor de futebol. O que quer dizer torcedor? É o que distorce as coisas. Por isso que quem é fanático por futebol, ele tem uma visão absolutamente ilusória, se você notar, em relação a muitas coisas. Todos os torcedores fanáticos falam, meu time é o melhor. E eles chegam a odiar pessoas que torcem para outro time. Não é ter raiva, é odiar. Se você cai na energia do ódio, uau. Para você sair do ódio, raiva é fácil sair, mas ódio para você sair, porque um monte de raiva vira ódio. Então, quem são os Zé Urubus que torcem contra você, que te fazem mal? Qual é o programa de TV que é teu Zé Urubu? Qual é o jornal que é teu Zé Urubu? Qual é o provedor de notícias, esse portal de notícias que é o teu Zé Urubu? Quem são, às vezes, os familiares que são o teu Zé Urubus, mas às vezes é muito íntimo, não tem jeito de sair, não é? Então, faz essa lista
E quem é a pessoa que você pode confiar? Que são afetos mesmo. Afetos mesmo. Tá bom? Depois, gatilhos. É outra lição que eu quero te dar. Porque é comum me perguntarem, né? Como é que faz para parar de fumar? Uma dica para ajudar, né? Qual é o gatilho que te faz fumar? Quais são os gatilhos que fazem você ficar ansioso? Vou colocar alguns. Nós sabemos o quanto que o açúcar, não estou dizendo que eu não como nunca açúcar, um doce de vez em quando, mas eu percebo que quando eu como muita massa, carboidrato, açúcar, isso me deixa muito ansioso. Porque eu sei que isso não faz bem. Eu sei que isso não faz bem. Um outro gatilho, gratidão. Você deve ter um tipo de sentimento que você não aprova. Anota no papel os 3 tipos de sentimentos que fazem mais mal para você. Para mim, é a ingratidão. Para outros são pessoas mal-humoradas, para outros são pessoas que vibram ódio, para outros são pessoas que não gostam de família. Para mim, a ingratidão é o pior de todos os sentimentos para comigo. Então, eu nunca busquei ter contato com pessoas ingratas. E as pessoas que são ingratas na minha vida, dificilmente eu abro novamente meu coração. Trato bem, respeito, ajudo, mas não faz parte do meu círculo íntimo. Tinha até um programa, um filme tão engraçado, agora não me lembro o nome, que é com o Robert De Niro, que ele é um pai, e tem um ator que também é muito engraçado, se alguém puder, anota depois aqui embaixo, que fala sobre um círculo de confiança, com o Robert De Niro, o sujeito paquera a filha dele, ele fala, você tem que ultrapassar o círculo de confiança daquela família. Teve programa, o filme 1, 2 e 3, um até com a Barbara Streisand, e o Robert De Niro é um ex-policial da CIA, e é um filme engraçadíssimo, não me recordo o nome agora. Então, para mim, ingratidão. Outra coisa que me incomoda é o WhatsApp. Eu não sei quando você vai assistir essa aula, antigamente o que me incomodava era Orkut. Orkut. Hoje é o WhatsApp. O WhatsApp não faz sentido para mim. O nome do filme é esse, Entrando numa Fria. Então, volta, o WhatsApp desperta toda a minha ansiedade, toda a minha ansiedade. Que se eu leio um recado, depois eu me sinto na obrigação de responder. E aí o que acontece, eu demoro para responder, depois aquilo fica me atrapalhando. Depois, algumas cobranças profissionais também são gatilhos para mim. Depois, se cobrar muito para filmar, às vezes eu tenho muita coisa para filmar, eu fico, vai logo, faz logo. Mas e você? Quais são os seus gatilhos? Gatilhos que te tiram a paz. Quais são os seus gatilhos na alimentação? Gatilho, você sabe, alguma coisa que joga aquilo, que manifesta. O que você vê na TV que já tira a tua paz? O que você escuta que já tira a tua paz? E lógico, mudar o que você pode mudar. Quando eu ando na praia, um gatilho que me tira a paz são pessoas que escutam música muito alto. Muito alto. Mas eu não posso mudar isso. Eu não posso mudar isso. Então é algo que eu preciso me trabalhar para não entrar nessa energia das pessoas que ouvem música alta na praia. Então, anota teus gatilhos e você pode talvez aí descobrir quais são os gatilhos que te fazem fumar ou comer doce demais, por exemplo, respirar pouco. Quem respira pouco provavelmente vai descontar, quem não respira para valer, provavelmente vai descontar na comida, vai descontar no cigarro, ok? E o último item dessa aula é você ressignificar, eu vou dar outra aula depois, vou beber água, mas dessa daqui é você ressignificar algumas coisas que você pensa a respeito de você. Isso é chamado de vocabulário transformacional. Quem usa isso é o Anthony Robbins. É você mudar algumas formas de pensar em relação a você. Por exemplo, eu me considero muito agitado.
Você falou, Otávio, você é agitado, você é um monge independente, vive nesse ambiente religioso. Não estou me comparando com outras pessoas. Não sou tão agitado como alguém que trabalha em Wall Street, ou que trabalha no Vale do Silício, ou quem trabalha na Bolsa de Valores. Mas eu, comparado com aquilo que eu posso ser, e é essas as comparações que eu faço, que eu peço para você fazer também, sempre se compare com quem você era e com quem você é hoje. E continua amadurecendo. Faz o que o filósofo Nietzsche diz, torne-se aquilo que tu és. Então, vou repetir, sempre se compare com o que você era, compare o que você era com o que você é hoje, e com aquilo que você pode ser, sem ansiedade. Então, eu sou agitado, mas em vez de eu pensar nisso, eu penso, eu sou criativo, porque a minha agitação é muito de criar, então eu paro uma hora em casa, eu quero escrever um livro, eu tenho 11 livros, né, publicados, 11 livros. Tem outras horas que eu quero filmar, para dar aulas. Então eu parei de falar eu sou agitado, eu sou criativo. Eu parei de falar eu sou apressado, eu sou energizado. Energizado. Tanto é que toda manhã eu ando. Eu gosto muito de andar de manhã, porque aí eu já reciclo a minha energia. Ando de bicicleta ou ando a pé 7 quilômetros ou faço remo com um grupo de pessoas. Depois, impaciente. Eu posso falar, eu sou impaciente. Isso me gera ansiedade. Eu troquei por eu sou exigente. Exigente com a minha equipe, exigente com os meus alunos, exigente comigo. Em vez de falar, eu sou impaciente. Eu sou preocupado. Eu troquei por eu sou alerta. Preocupado eu não sou, mas agora para você entender. Troque eu sou preocupado por eu sou alerta. Troque eu sou hiperativo por eu sou multifocalizado. Eu vejo muitas coisas ao mesmo tempo. Porque se você começa a repetir, eu sou agitado, eu sou apressado, eu sou impaciente, eu sou nervoso. Troca eu sou nervoso por eu sou determinado. Eu sou nervoso porque eu quero acabar logo uma coisa. Troca isso, põe eu sou determinado. Isso talvez não seja tão fácil você conseguir fazer, tá bom? Mas é uma sugestão. Faz uma lista daquilo que você considera negativo em você e ressignifica. Aprendi isso com o Gasparetto. É tão legal. Porque o Gasparetto, ele vivia sozinho, ele era um cara muito solitário, ele era um cara que ficava muito em contato com ele mesmo. E todo mundo fazia fofoca. Gasparetto é egoísta, Gasparetto é egoísta, Gasparetto é egoísta. E ele falava, sabe o quê? Eu me banco. Eu não preciso de ninguém porque eu me banco. Olha como ressignificou. E é difícil alguém que se banque, hein? É difícil alguém que se banque. Eu me banco. Quando eu ensino o Ho'oponopono, eu trabalho muito com essa questão de nós nos bancarmos. De nós nos bancarmos. Porque, mesmo que isso seja meio prepotente, na verdade, isso não é verdade, né? Não dá para se bancar totalmente. Não dá para se bancar totalmente. Nós estamos interligados um no outro. Mas quando você tem uma ideia e um projeto, eu já estou ansioso com esse projeto. Troca isso. Eu não estou ansioso, eu estou energizado. Eu estou ansioso porque eu não confio que vai dar certo. Eu me banco. Eu me banco. Isso chama vocabulário transformacional. É você ressignificar o nome que nós damos para alguma coisa. Ok? Transformar o nome que nós damos para algumas coisas. Deixa as tuas perguntas aí, eu vou beber água e continuo contigo a falar dessas dicas para você melhorar a tua vida, para você fazer a tua vida dar certo, tá bom? Ei, pessoal, alguma pergunta aqui para mim? Estou falando há 1h30. Eu gosto sempre de deixar vocês com a ideia de eu quero um pouquinho mais do que ficarem cansados de tanta informação. Essas aulas sempre ficam gravadas, tá bom? No YouTube.
Elas estão aqui à disposição de vocês, no YouTube principalmente. E o que eu quero falar para vocês também é que... deixa eu só mudar uma coisa aqui, que eu vou me sentir melhor. Vai ficar um pouco mais assim. Agora sim. Vou ajeitar aqui. Agora sim. Eu falei do curso de Ho'oponopono, se vocês quiserem aprofundar esse tema, tá bom? E eu queria dar um recado, assim, para quem está me vendo aqui, né? Nós estamos aqui com 40, 50, 60, 70 irmãos. Eu nunca vou ter seguidores, nunca. Eu não quero que ninguém me siga, nunca. Eu quero ter amigos, não seguidores, amigos. Eu jamais quero ser um influenciador digital. Eu quero ser um influenciador de ecologia, de amor, de paz, de gratidão, e vocês são meus cúmplices nisso. E antes de eu responder as perguntas, eu queria falar para vocês, nesse período de crise que nós estamos vivendo, se vocês tiverem vontade de fazer um mapa astrológico comigo, nesse período eu estou dando um mimo para vocês, uma gratitude que é assim, se você pede um mapa astrológico, você ganha o segundo. Até abril, não é? Abril de 2021. Isso fica gravado no YouTube. Até abril de 2021, se você gosta do que eu aponto e quiser fazer um mapa astrológico comigo, você pede hoje e você ganha o segundo. Só que o mapa custa R$260. Eu ofereço muito mais que esse valor. É um mapa muito para valer, porque eu vou falando de você, você vai ter esse mapa para a vida toda. Não é uma coisa que quebra, é para a vida toda. Só que se você pede um, você ganha o segundo. Você tem que fazer junto com alguém, porque aí fica 260 dividido por 2. E você pode pagar em 12 vezes no PagSeguro. Então eu fiz isso porque eu sei que muita gente está apertada, outros não. E aí, se você tiver vontade de fazer um mapa para você, para dar de presente para alguém, você deixa aí teu nome com a Ananda. 264 custa o mapa, Cláudia, mas são 2. 2 por 264, você tem que pedir 2. Pede junto com alguém. Aí a Ananda vai mandar o link, vocês põem os dados, depois de uns 10 dias eu mando para vocês a gravação. E Raquel, minha irmã, sabe por quê? A Raquel é irmã, é amiga, um monte de coisa. Eu tenho falado isso porque ontem eu fiz um curso que falava o tempo inteiro. Você tem que ter seguidores, você tem que ter... E eu falava, mas que coisa mais chata falar isso, seguidores. Aí eu pensei, eu não quero seguidores. Eu não quero ninguém me seguindo. Vocês têm que ter vida própria. Vocês não devem seguir ninguém, na minha opinião. Então eu quero ter irmãos que a gente possa caminhar juntos. Seguidores, sempre tem pessoas que andam atrás delas. Sempre. E irmãos sempre andam de mãos dadas, tá bom? E isso eu falo de verdade, não que eu seja bonzinho, não. Tem um monte de método para você ter seguidores, eu acho isso tão careta para mim. Não gosto de fazer isso, não. Bom, vamos ver, alguém quer me perguntar alguma coisa sobre ansiedade, filhos ansiosos, marido ansioso, bichinhos ansiosos também, né? Hoje, quem está no Instagram, às 8 da noite, eu e a Ananda vamos fazer reiki, Pai Nosso em aramaico, e benzer os bichinhos de vocês, tá bom? Deixa o teu nome no Instagram hoje. E na sexta-feira, toda sexta, eu vou começar a fazer reiki para pessoas que já morreram. Tem muita gente morrendo com muita dor, com muito sofrimento. Eu vou começar a fazer reiki para quem já morreu. Tá bom? Eu não sei te dizer o curso de Tantra, valor, mas isso a Ananda pode responder. Tá bom? Então, filho ansioso, isso... Uma coisa que eu acho muito bacana, que eu não estou ensinando hoje aqui, porque eu posso falar 1000 coisas de ansiedade, mas é você pôr eles para fazerem artes marciais, para pôr essa energia para fora.
Os índios fazem o judô do índio. Judô do índio. Que são práticas que um fica apertando o outro, derruba, levanta, para pôr essa ansiedade das crianças para fora. E as exigências do mundo, elas são muito ansiosas também, deixam as pessoas muito ansiosas. E pessoal do YouTube, que são os alunos também que estão hoje aqui comigo, vocês querem me perguntar alguma coisa? Agora, ajudar os filhos também, Jane, tenta achar esse livro para você comprar, chama Diário para Ansiosos. Esse aqui do Augusto Cury fala muito, tem muita informação, mas não ensina práticas, na minha opinião, tá bom? Eu respeito quem pensa diferente. É muita informação, fala. Esse aqui é só prática. Só prática. Tá bom? Então, cachorro de Ares é ansioso mesmo, dependendo da raça, né? Então, esse daqui eu gosto muito desse livro, tá? E ele tem muitas páginas para você escrever, que é algo que a internet está acabando com isso nas pessoas, que elas participarem. A gente fica ouvindo e às vezes não escreve no papel. Por isso é que eu digo o tempo todo, anota no papel, escreve. E aí, já que é o que eu falei no começo da aula, jejum, respiração, andar, trocar o doce por uma caminhada. É que eu estou falando a 1h36. Então, se vocês gostam desse tema ansiedade, vai no YouTube já, ou aqui no direct, eu não sei como é o nome disso, e vocês vão ter a aula inteira, 1h24 de aula. Tá bom? E como não tem pergunta, eu vou falar de outra coisa. Amanhã, às 8h, não, amanhã às 7h30, no Instagram e no YouTube, eu vou dar uma aula de Ho'oponopono adiantado. Ho'oponopono adiantado. Algumas coisas mais importantes, assim, que hoje eu acho que podemos usar o Ho'oponopono com esse Covid, com essas dificuldades todas, tá bom? Não precisa pedir desculpa, né? Eu entendo. Aqui é uma... Nós falamos que eu faço rádio, né, há 30 anos no rádio. Nós temos uma audiência, agora eu esqueci o nome. Rotativa. E aqui na internet também é uma audiência rotativa. Tem gente que entra, que precisa sair, gente que entra no meio, que sai, tá bom? Nenhuma pergunta, vocês estão contentes com o que eu ensinei? Eu acho que de tudo que eu ensinei, o mais legal é o começo da aula, tá? Aqueles negócios de o quanto que vocês foram exigidos, né? Que seja perfeito, seja forte, seja esforçado, agrade todo mundo, anda logo e atualize-se. Eu acho que aqui é a grande transformação. E vocês vão ver que muitos pacientes muitos clientes que vocês têm, se vocês são da área terapêutica, eles vêm com esse problema, ou de querer agradar todo mundo, ou de querer fazer tudo muito depressa, ou de querer fazer tudo perfeito, ou de te achar que tem que ser forte o tempo inteiro, ou de ter que fazer tudo muito... Bom, enfim, então essa parte eu acho muito importante, tá bom? Queria saber da sociedade em questão profissão, da minha, Ágata? Da minha ou da sua? Se você puder colocar, sendo um pouquinho mais específica, porque ansiedade profissional eu não tenho mais idade para ter, Ágata. Eu já tive na adolescência, de não saber bem o que eu queria, e depois, quando começou essa crise, né, eu já estava muito ligado ao mundo virtual, então eu praticamente não parei de dar aulas, né? Não parei de dar aulas. Não tenho ansiedade assim profissional, não. Eu tenho muita ansiedade com o mundo, né? Hoje, com o Covid, os líderes mundiais, isso deixa muito ansioso. Sim, já que não vamos falar missão de vida. O mapa, não sei se fala missão. Eu acho essa palavra meio forte, missão. Às vezes até uso. Eu gosto
de pensar no mapa astrológico como script de vida, um script, uma forma de você desenhar a tua vida com um pouco mais de informação. Inclusive, o mapa que eu gravo são 2 horas e meia que eu falo de vocês. 2 horas e meia. E eu uso uma linguagem bem profunda. Eu trato a tua alma com profundidade. Então, é um bom script. O Ho'oponopono, Ana Cristina, tem práticas, normalmente na internet, que são muito de mentalização. E tem práticas corporais também no Ho'oponopono. É que quando o Ho'oponopono vem para o Ocidente, ele fica muito no mental. Como essas meditações que hoje proliferam na internet, que são muito mentais, e elas são ótimas. Mas eu acho que tem que chegar uma hora que você não precise que alguém guie tua meditação. E o Ho'oponopono não é só mental, ele pode ser corporal também. Ele pode ser corporal. Então tem técnicas muito básicas, muito poderosas, mais adiantadas. Agora, o que eu ensinei aqui hoje, nossa, está calor aqui. O que eu ensinei aqui hoje, você pode usar à vontade, tá bom? Que não te faz mal. Renata Monja Coen, ela não faz mais lives comigo. Nós já fizemos muitos programas juntos, nós temos programa de rádio, quem sabe vamos voltar a fazer, mas agora eu já nem consigo mais falar com ela. Ela está sendo muito solicitada, e então, por enquanto, não há previsão de eu fazer lives com ela, e eu nem gosto de pedir, porque eu acho que não é muito honesto pedir live para Monja Coen só porque você fica famoso, como muita gente faz, na minha opinião. Coisa feia que eu estou fazendo, né? Julgando. Mas eu conheço porque às vezes vinham até falar comigo, Otávio, fala com a Monja para ela fazer não sei o que para mim, que eu vou ter muitos seguidores. E esse negócio de você chamar pessoas para fazer live, para ter muitos seguidores, isso me deixa indignado, indignado. Foi uma das maiores decepções quando começou o Covid. Algumas pessoas que eu chamei para conversar comigo, para oferecer informações, e as pessoas falaram, não, agora eu quero fazer lives com pessoas que aumentem a minha audiência. E não é o caso da Coen, ok? Eu acho que as pessoas fazem isso com ela, mas não que ela faça porque ela não convida ninguém para fazer, as pessoas convidam ela. Então agora eu estou distante para ela ter o tempo dela, ela é uma senhora, ela precisa descansar, ela é uma monja, e ela está o tempo inteiro sendo solicitada, tá bom? Agora os programas que eu tenho no YouTube, eu e a Coen, são muito bons. Não por mim, mas porque eu faço perguntas para ela sobre budismo. Sobre budismo, tá bom? Não são perguntas que as pessoas às vezes tiram ela do assunto, ou perguntam coisa que ela já falou 1000 vezes, e eu acho isso meio chato. Um desabafo aqui com vocês, tá bom? Pessoal, gratidão, amor de amor, e mais amor ainda a todos vocês. E amanhã às 18 horas no YouTube, eu estou dando meditação, e às 19h30 uma aula adiantada de Ho'oponopono, no YouTube e no Instagram. Amo vocês. Tudo fica salvo, sim. Amor, amor a todos vocês. Gratidão pela paciência. Ensinem as pessoas a lidarem com essa ansiedade.